E para você chegar no seu teste ICAO com uma pronúncia sem falhas, eu trouxe as palavras com as letras F, G e H para a gente aprender a pronunciar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou a Andréa Ferreira, controladora de tráfego aéreo e instrutora de ensino de inglês como segunda língua pela Brigham Young University, Idaho. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as palavras com a letra F, G e H, as letras F, G e H, que foram mal pronunciadas durante o teste de ICAO e vamos ver a forma correta de pronunciar estas palavras. Mas antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no Aviation Talks, porque a gente tem muito conteúdo legal vindo por aí. E a primeira palavra da nossa lista FGH, Foxtrot Golf Hotel, é a palavra falha, e a gente fala ela em inglês failure. Failure. Duas observações sobre a palavra failure. Pode perceber que a palavra failure, ela termina com a letra E. E como eu costumo falar aqui nos vídeos, quando uma palavra termina com a letra E, em geral, a letra E não é pronunciada. Então a gente vai fazer apenas o som do R no final. Failure. E aí nós temos que prestar atenção no som das vogais depois da letra F. Então depois da letra F nós vamos ter dois sons de vogal. Nós vamos ter primeiro o som do E, é o E fechado do português, e depois um som que fica no meio do caminho entre o E fechado e o I. Então é mais ou menos E. Failure. Percebeu? Então a gente vai fazer esse degradê. Failure. Failure. A gente não chega no I, não vai chegar a ser um failure, mas vai ser failure. E uma aplicação da palavra failure no contexto da aviação. CPDLC failure. Continuing on voice. Falha na CPDLC. Continue por voz. CPDLC é um exemplo de uma das siglas da aviação onde a gente não usa o alfabeto fonético. Então existem algumas siglas onde a gente não vai pronunciar cada uma das letras usando o nosso famoso alfabeto fonético. CPDLC é um exemplo desse caso. A próxima palavra é muito utilizada na aviação e ela é uma unidade de medida, que são os pés. Algumas altitudes são medidas em outras unidades, mas a gente usa muito pés na aviação. E quando a gente vai falar pés na aviação, a gente fala feet. Feet. Feet é pés, que é o plural da palavra pé. E esse é um caso do que a gente chama de plural irregular, que quando a gente vai fazer o plural, ou seja, a gente vai representar mais de uma unidade daquilo, a gente não vai adicionar o S, a gente vai usar uma nova forma para fazer esse plural. Então é o caso do foot, que é pé, o plural de foot, feet, que são pés. Um exemplo da palavra feet na aviação. Commercial aircraft typically fly between 31,000 and 38,000 feet. Aeronaves comerciais normalmente voam entre 31.000 e 38.000 pés. A terceira palavra com a letra F é a palavra fogo e a gente fala fire. Fire. Mais uma vez, a palavra fire termina com E, então esse E não vai ser pronunciado no final da palavra. Fire. A gente termina com o som da letra R. E uma aplicação da palavra fire no contexto da aviação. Aerial firefighting is the use of aircraft and other aerial resources to combat wildfires. Combate aéreos a incêndios é o uso de aeronaves e outros recursos aéreos para combater incêndios florestais. Fire também pode ser uma palavra que a gente usa para denominar incêndio. Então a gente também pode usar fire como incêndio. There is a fire. Há um incêndio, existe um incêndio. A próxima palavra é muito comum e ela significa primeiro. E nós falamos first. First. E outra palavra muito errada durante o teste de ICAO é a palavra flight. Flight, que significa voo. E um exemplo da palavra flight junto com a palavra first. The first flight of the day was from Manaus to Miami. O primeiro voo do dia foi de Manaus para Miami. A próxima palavra, na realidade, é uma expressão que começa com a letra F e nós usamos para denominar a profissão de comissários de bordo, comissários de voo. E a gente fala flight attendant. Flight attendant, e uma aplicação da expressão flight attendant no contexto da aviação. The flight attendant staff was incredibly friendly.
A equipe de comissários de voo foi incrivelmente amigável. A próxima palavra também é muito comum na aviação, a gente usa muito na fraseologia, e a palavra frequência, e a gente fala frequency. Frequency. Um uso da palavra frequência na aviação: Go 1318, remain on this frequency. Go no 318, mantenha esta frequência. A próxima palavra é uma das palavras mais desafiadoras da aviação e eu vou ajudar você a pronunciar essa palavra agora, que é a palavra combustível. E a gente fala fuel. Fuel. Você vai ouvir 3 sons próximos das nossas vogais do português. O som do I, o som do U e o som do A. Então vai ficar fuel. Fuel. Você vai unir o som do A com o som do dark L, que a gente chama no inglês, que é esse L quase como se você estivesse engolindo aquele L. O. Então você vai unir o A com o O e vai ficar fuel. Fuel. A minha dica para você treinar isso é você treinar várias vezes com calma, bem devagar, e com o tempo você vai aumentando a velocidade com que você fala essa palavra e aí ela vai se tornar mais natural para você. Agora uma aplicação da palavra combustível. Papa Tango Lima Delta Oscar Minimum Fuel. Papa Tango Lima Delta Oscar, combustível mínimo. A nossa próxima palavra com F, ela tem origem francesa. Muitas palavras da aviação, elas têm origem francesa, porque muitas coisas da aviação foram desenvolvidas na França. E a palavra fuselagem, e a gente vai falar ela pronunciando em inglês fuselage. Fuselage. A nossa palavra fuselagem em inglês, ela termina com a letra G, mas é muito importante você lembrar que ao pronunciar esse finalzinho, ela vem com um D, então ela vai ficar chiadinha, vai ficar fuselage. E mais uma vez, nós temos uma palavra que termina com a letra E. Nós não vamos pronunciar a letra E no final, então a gente termina só com o som do DG, DJ. Fuselage. Fuselage. E uma aplicação da palavra fuselagem. The fuselage is an aircraft's main body section. A fuselagem é a seção principal do corpo de uma aeronave. Agora a gente vai ver a primeira palavra com a letra G, que foi mal pronunciada durante o teste, e é a palavra gear. Gear tem o significado de engrenagem, mecanismo, e na aviação a gente usa muito junto com a palavra landing. A gente une e fica landing gear. Landing gear. Seria, traduzindo ao pé da letra, o mecanismo de pouso. A gente chama em português, né, de trem de pouso, mas seria o mecanismo de pouso, então ela entra muito aí nesse exemplo do landing gear. E um exemplo de aplicação da palavra gear na aviação. The landing gear is the main support of the airplane when parked, taxiing, taking off or landing. O trem de pouso é o principal suporte da aeronave quando estacionada, taxiando, decolando ou pousando. As duas próximas palavras, uma delas é com G, uma é com H, e elas são as palavras golf e hotel. Golf, hotel. Hotel é mais simples para a gente pronunciar, mas a palavra golf, que significa golfe em inglês, e a gente usa essa palavra para soletrar ou para nos referir à letra G, quando a gente tem necessidade na aviação, ela tem um som de vogal que nós não temos no português. É alguma coisa no meio do caminho entre a letra A e a letra O, com O aberto de vovó. Então ela fica no meio do caminho. Golf, golf. E se você quiser dar uma olhada em todas as letras do alfabeto fonético, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo aqui do Aviation Talks para você assistir, onde eu mostro quais são as letras que nós usamos no alfabeto fonético, desde A até Z, incluindo as letras G e H, golf e hotel. A próxima palavra é muito utilizada quando nós temos emergências médicas, e a palavra coração. E a gente fala heart. Heart. É o mesmo som de vogal que a gente usa em golf. Golf, heart. É aquela coisa no meio do caminho, entre o A e o O com acento agudo. E um exemplo de aplicação da palavra heart. Heart attack is the leading cause of in-flight death. Ataque cardíaco é a principal causa de morte em voo.
A próxima palavra é muito usada na fraseologia também e é a palavra proa. E a gente fala heading. Heading. Uma aplicação da palavra heading. Attitude and heading indicators use gyros as an unchanging reference in space. Indicadores de atitude e proa usam giroscópios como uma referência imutável no espaço. A próxima palavra é a palavra helicóptero. E a gente fala helicopter. Helicopter. A palavra helicóptero, ela tem algumas alternativas, alguns sinônimos para ela. Existem outras formas de nós nos referirmos a helicópteros. Mas eu vou deixar isso para um vídeo especial para a gente falar só sobre helicóptero e vocabulários relacionados a helicóptero. E uma aplicação da palavra helicopter: the helicopter touched down in a plume of dust. O helicóptero pousou em uma nuvem de poeira. A próxima palavra significa hidráulico, e hidráulico é um adjetivo quando a gente quer dar uma característica para alguma coisa dizendo que ela é hidráulica. E a gente fala essa palavra em inglês hydraulic. Hydraulic. E uma aplicação da palavra hydraulic: hydraulic system uses fluid under pressure to move various components. Um sistema hidráulico usa o fluido sob pressão para mover vários componentes. E essas são as palavras com FGH que a ANAC pediu para os candidatos treinarem porque tinha muita gente errando durante o teste. E agora você já sabe como pronunciar elas, você já pode treinar elas e chegar preparado para o seu teste CAL. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no Aviation Talks, porque a gente tem muito conteúdo legal vindo por aí.